Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Mais uma vez estaremos aqui abordando um assunto que está sendo todos os dias bem discutido e, de uma certa forma, ainda não muito claramente estabelecido para todos, quer sejam trabalhadores como empresários. O que eu vou estar tratando hoje aqui é o assunto que mencionamos no vídeo anterior, que é a portaria conjunta de número 20, que foi editada no meio do ano passado, dia 18 de junho de 2020, que estabelece medidas de prevenção, controle e mitigação dos riscos da transmissão do Covid-19. Ela traz em si todo o regramento e toda a orientação que as empresas devem adotar no dia a dia de trabalho. E tem ali as suas classificações do trabalhador que foi contaminado, do trabalhador que possui o vírus, mas não está identificado, enfim. Eu vou traçar aqui, e se me permite, eu vou estar lendo uma parte do próprio material para que a gente possa dar uma sequência. Essa portaria, ela traz o seu objetivo, as regras que estarão sendo adotadas, a exigência a ser colocada para que seja cumprida na sua totalidade e os meios, inclusive, de fiscalização. Dispõe a portaria, ela não desautoriza, em função do que ali está, o cumprimento de todas as normas regulamentadoras, as famosas NRs. Então, elas continuam válidas, não tem nenhuma alteração. E qualquer outro regulamento de ordem de higiene e segurança do trabalho. Essa medida, ela entrou em vigência imediatamente à sua publicação. Ela traz no seu anexo 1 12 itens em que devem ser abordados e acompanhados por todas as empresas. No item 1, ela traz as medidas gerais, as medidas necessárias para a prevenção, a orientação e os protocolos que devem incluir no procedimento. O que vem a ser esse protocolo? Já algumas empresas, inclusive empresas em que eu dou assessoria, elas já estão editando de tempo em tempo. A última que eu estive visitando, ela está editando de 15 em 15 dias procedimentos individuais e procedimentos coletivos com relação à prevenção da contração do coronavírus. Quer dizer, o que deve ser feito desde a hora que chega no serviço, então o trabalhador, o que ele deve fazer desde a hora que ele ingressa na empresa, todas as medidas que ele deve tomar durante o período em que ele está na empresa e todas as medidas também que a empresa tem que tomar para prevenir, para manter toda a segurança disso e, principalmente, fazer todos os registros desses atos. Isso é importantíssimo, lembre-se daquilo que foi falado do nexo causal. Então, a empresa precisa realmente ter isso muito bem registrado. Essas informações não são somente para o trabalhador, elas deverão ser também para os demais colaboradores. Porque normalmente a empresa tem no quadro de trabalhadores de suas dependências pessoas que são terceirizadas, são prestadores de serviço, então isso também tem que estar atingindo a todos. No seu item 2, ela traz a conduta em relação aos casos de suspeição. Quando há uma suspeita ou de confirmação do Covid,
o que deve ser feito, como que deve ser tratado. Eu não vou estar entrando no detalhe específico disso aí, mas mencionando o que essa portaria traz de uma forma geral para que as empresas se atenham ao cumprimento dela. Ela considera também os que são considerados como contatante, quer dizer, aquele que teve um contato, mas não apresenta nenhum sintomas nesse sentido, e que são realmente os mais, vamos dizer, perante os demais trabalhadores, os mais perigosos, porque não tem nenhum sintomas, mas ele pode estar transmitindo para todos os demais trabalhadores. A empresa deve afastar imediatamente os trabalhadores das suas atividades laborais, e o prazo deve ser por 14 dias, quando da identificação dos casos confirmados de ter contraído o Covid-19, dos casos suspeitos e dos casos que são os tais dos contatantes, que também devem ficar afastados, e para isso a empresa deve, para que haja o retorno ao trabalho, aí sim ela tem que fazer, como até comentado em outros vídeos, ela deve fazer exames, aí testes, que possam garantir que a pessoa está livre da pandemia, né, do Covid, e que possa efetivamente estar trabalhando junto aos seus outros colegas. Caso contrário, a pessoa deverá ficar afastada até que isso venha a ser totalmente resolvido, quer seja no próprio tratamento ou que venha a ser identificado de que foi um dito teste falso, porque também há de se convir que alguns testes podem falhar. Nós também temos essa possibilidade. Os assintomáticos devem ficar afastados no mínimo 72 horas, mas também ter o exame realizado. A organização, a empresa, ela deve levantar informações sobre os contatantes, principalmente para saber como e onde ele contraiu, porque não apresenta nenhum sintomas, mas ele contraiu em algum lugar. E isso pode dar uma indicação para que se evite a propagação da moléstia. Então, é feito de uma certa forma aí, poderíamos dizer que há uma invasão de privacidade do próprio trabalhador, mas a empresa deve fazer uma verificação nesse sentido. Deve a organização manter, veja aqui, como é claro aqui no item 2.11, específico aquilo que eu venho alertando. A organização deve manter registro atualizado à disposição dos órgãos de fiscalização, com informações sobre quais são os trabalhadores que ela possui, faixa etária, quais as condições clínicas dos trabalhadores, os casos suspeitos, os casos confirmados, trabalhadores contatantes, se ocorreram, como é que ocorreu o afastamento, e principalmente o último item ainda, medidas tomadas para adequação dos ambientes de trabalho para a prevenção da Covid. Então veja que é uma situação importantíssima para a empresa estar estruturada e ter todos os recursos ali atuando para que não corra ela, fora todos correrem o risco do Covid, ela com o Covid ter um risco muito maior no futuro. O item 3 dessa portaria já traz as instruções de como prevenir. Então, o item 3 traz sobre a higiene das mãos e etiqueta respiratória, que é a máscara. Como fazer, como utilizar. A recomendação de sempre estar lavando as mãos, evitar o contato das mãos
nas vias respiratórias, na boca, nos olhos. O item 4 traz o ponto do distanciamento. Normalmente eles estabelecem aqui o distanciamento de 1,5 metro. Mencionam o problema da aglomeração, por isso que nas medidas preventivas sempre tem que ter uma forma de tentar apurar se houve um contágio externamente, até para ficar registrado e documentado. O item 5 fala da higiene, ventilação, limpeza e desinfecção dos ambientes, porque nós temos os locais de uso comum, como os sanitários, salas de reuniões, refeitórios. Trata o item 6 dos trabalhadores do grupo de risco, que num primeiro momento, até no ano de 2020, nós tivemos aí a possibilidade das empresas de imediato afastar esses trabalhadores com recursos provenientes do governo, suspendendo o contrato de trabalho ou se utilizando muito, para quem tinha a possibilidade de assim fazê-lo, o trabalho home office. É uma outra alternativa. O item 7 trata dos equipamentos de proteção individual, os EPIs e outros equipamentos de proteção. Como dito, nada foi alterado em termos das normas regulamentadoras. Então, tudo aquilo que é previsto nas normas regulamentadoras, em termos de fornecimento de EPIs, equipamentos de segurança, devem ser mantidos. Lógico que com o advento da pandemia, talvez se faça em alguns pontos equipamentos um pouco mais sofisticados ou um pouco mais criterioso o seu uso. Tratam especificamente de refeitórios o item 8, que, lógico, o item 8.1 fala que claramente é vedado o compartilhamento de copos, pratos, talheres sem higienização. Então, novamente aqui constam todo o aspecto de higienização para não haver contato, para não haver a transmissão. O item 9, para onde existe isso, fala do vestuário. Então, como abordar esse assunto dos vestuários do trabalhador? Porque em muitos lugares os vestuários não são individuais, então muitas vezes a troca de um vestuário de um para o outro. O item 10 trata do transporte dos trabalhadores fornecido pela organização. Esse, quando é fornecido pela organização, porque quando o trabalhador se utiliza do transporte público, lamentavelmente ele está sujeito a uma aglomeração, quer seja no ônibus, quer seja no metrô. Mas quando o transporte é fornecido pela empresa, então tem uma sequência de providências e de cautelas que devem ser tomadas. A CIPA, o SESMIT, que são os serviços especializados de engenharia, é abordado no item 11, e o item 12, o último item, ele trata das medidas para a retomada das atividades, né? Então, para se retomar totalmente as atividades, tem que assegurar a adoção de medidas de prevenção prevista em todo o anexo. Não pode deixar de ter nada disso daí, do que aqui está previsto, deixar de ser executado. Higienização, reforçar muito a comunicação aos trabalhadores. Como dito no início, os itens de prevenção, quer seja individual, quer seja coletivo, ser divulgado periodicamente, ser anexados em locais de fácil acesso, de visualização constante, para que, não digo que isso seja exagerado, mas de que esse exagero de comunicação seja algo que force realmente
o trabalhador a não se esquecer nunca daquilo que ele deve estar tomando em termos de cuidado no seu dia a dia. E a partir da hora que ele faz isso dentro da organização, dentro da empresa, isso se estende aí para a sua residência. E estendendo para a sua residência, ele acaba estendendo para os seus familiares, os seus colegas, os seus vizinhos. E com isso nós podemos ter aí um mecanismo de combate e de redução dessa pandemia que tanto nos atinge no presente momento. De uma forma bem rápida, porque é um documento de 8 páginas em que eu recomendo que se faça a sua leitura e faça um checklist de tudo aquilo que aqui consta para ver se a sua empresa está adotando corretamente isso e, se não estiver, providencie o mais rápido possível. Agradeço pela atenção dispensada nesse dia de hoje, fico à disposição nos meus endereços, aguardo, como tenho recebido alguns comentários, algumas perguntas que estarei respondendo, e não esqueçam, continue conectado, porque o dia a dia nos traz muitas surpresas e podemos ter alguma notícia aí que seja de interesse, e estando conectados vocês recebem a notícia de primeira mão. Agradeço e até breve. Quem que é o gato?